aí, pessoal do sexto ano? Tudo belezinha aí com vocês? Bora estudar um pouquinho de matemática? Todo mundo animado, né? Vamos lá? Quais serão os objetivos do nosso estudo? Diferenciar figuras planas de não planas e também observar as características das figuras planas e não planas. Vamos tentar navegar um pouquinho aí por essas figurinhas, beleza? Olha lá, qual que é a diferença entre essas duas imagens aqui abaixo? Quais as características que elas têm em comum? Olha só, nós temos duas imagens, todas elas trazem, né, informações ali que remetem ao triângulo, na verdade. Então aqui a gente tem um triângulo e nessa daqui também temos ali alguns triângulos, não temos? Aqui na frente, aqui do ladinho, lá no fundo, a base não é um triângulo, né? A base tem 4 lados, então é um quadrilátero, tá? Pode ser um retângulo, um quadrado, enfim, né? A gente não tem essas medidas, mas é um quadrilátero, tá? E agora, o que elas têm em comum? Eu observo que elas têm em comum que o triângulo faz parte da composição delas, né? Então, isso é muito comum. Aí, aqui, ó, veja só comigo. Ó, ao desenhar ali um triângulo em uma folhinha de papel, você pode até fazer essa experiência também, tá? Observe que o triângulo, ele fica todo contido no plano da folha, tá? Ele tá todo ali. Ele não sai para fora da folha, não tem nenhum pedacinho dele para fora, não é verdade? Tá todo ali desenhado, você desenhou ele lá na folha, tá? Aí, a partir do momento que você, por exemplo, né, pega uma caixinha, pode ser, por exemplo, uma caixinha de fósforo vazia, tá? Ou uma outra caixinha que você tenha, ou até o seu próprio apontador, dependendo se você tem aquele apontador de caixinha, sabe? Algum objeto que tenha mais ou menos esse formato aqui, tá? E aí, olha lá, em qualquer posição, né, que você a coloque sobre o tampo de uma mesa, as partes dela saem do tampo. Ela ocupa um espaço ali, tá? O teu celular, por exemplo, tá? Se você colocar ele numa mesa, ele vai ocupar um espaço. Ele vai ter partezinhas que não vão estar na mesa, que não vão estar no papel, que vão estar, né? É um objeto que a gente fala que ele está numa terceira dimensão, tá bom? Então, ó, não conseguimos fazer com que a caixa fique totalmente contida no plano. Nem se você amassar ela, vai ficar contida no plano. Vai ter partes dela que ainda vai ficar para fora, tá? Como acontece com o triângulo que desenhamos, tá? Então, o triângulo representa a forma plana. A caixa representa a forma não plana, isso mesmo. Então, essa é a principal diferença entre, né, uma figura plana e uma não plana, tá? Ao nosso redor, nós conseguimos identificar vários objetos que eles se encontram nessa terceira dimensão. Várias caixas, como eu falei, o próprio celular de vocês, objetos em que a gente usa aí no dia a dia, tá? A plana já não. A plana, ela ocupa apenas aquele, né? As partes dela estão no mesmo espaço. Por exemplo, a gente representa isso muito na forma de desenho, né? Não só o triângulo, como um quadrado e outras figuras que a gente consegue também fazer esse desenho, tá bom? Então, tá joia. Olha só aqui comigo, então, né? Então, observe alguns exemplos. Olha lá, formas planas que a gente tem, tá? Então, ó, tem um retângulo, tem um círculo, tem uma linha ali, né? Toda desenhada. Tem também aqui outro, né? Outro contorno ali em azulzinho, a estrelinha. Tem esse pentágono aqui, né? Tem esse outro polígono verdinho que está desenhado aqui também. Então, eles todos são figuras planas, figuras que a gente normalmente desenha ali no caderno, tá? Agora, as formas não planas são outros objetos, que eles são representados assim, ó. Por exemplo, né? A pirâmide, não é verdade? Aqui a gente tem, ó, um cilindro, tá? Olha aqui, lembra aquele balãozinho de festa junina, não lembra? Olha só, tá? Todos eles têm nomes também, tá? Que você vai acabar estudando em algum momento. Todos eles recebem os seus nomezinhos, tá? Então, ó, a gente percebe que essas figuras, elas já não são planas, elas ocupam aí uma terceira dimensão, tá? Esse, no caso aqui, a gente não tem, né, o círculo, a gente tem como se fosse uma esfera, a gente consegue lembrar muito bem aí da bola, por exemplo, né? Então, são figuras que elas não são planas. Então, existe bem essa diferença, é importante que você saiba identificar, porque a gente sempre está falando plana, não plana, mas o que é isso, tá? Então, essa aí é a principal diferença, tá bom? Então, ó, as formas planas, nós classificamos elas também dentro de, ela pode ser um polígono ou não.
tá? Os polígonos são aqueles que nós já conhecemos, que eles são formados por segmentos de reta, tá? A gente tem o retângulo, triângulo, então são vários polígonos que eles têm os nomes de acordo com os seus ladinhos, né? Esse daqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, é um pentágono. E assim vai, tá? Os não polígonos são aqueles que não são formados somente por segmentos de reta ou que suas linhas se cruzam, né? Elas têm formas circulares, né? Então, elas têm ali, ó, esses contornos. Aqui, ó, tá vendo? Ele é arredondado, então já não é. Aqui, além de ser arredondado, ele não se fecha. Aqui também, ó, parece um M ali, né? Ele não fecha. Se tivesse um outro segmento fechando, ele seria, assim, um polígono. Agora, ele já não é. Tá? O próprio círculo também não é um polígono. Então, existem essas diferenças, né? Então, nós podemos classificar essas formas planas, tanto em polígonos como não polígonos. Tá joia? Então, tá bom. E bora praticar um pouquinho, então? Olha lá. Quais características uma figura plana deve ter para ser um polígono? Agora é com você, tá bom? Então, observe ali as características e anota bem bonitinho lá para ver se você lembra, tá bom? Então, vou dar um tempinho, a professora já retorna aqui para fazer a correção.
E aí, pessoal, conseguiram? Vamos lá então? Olha só. Então, quais características uma figura plana deve ter para ser um polígono? Vamos lá. Ser fechada e ter somente contornos retos. Marcou aí? Registrou? Então tá bom. E as formas não planas? Tá? Então veja só, algumas figuras geométricas não planas podem ser chamadas sim ali de sólidos geométricos, tá bom? Observe alguns exemplos aqui, tem uma caixinha, né, duas caixinhas, na verdade elas têm formatozinhos diferentes, mas o que a gente pode observar? Que a superfície da caixinha de fósforo, ela é formada por figuras planas, ou seja, nesse caso ela tem 6 retângulos. Isso mesmo, se você pegar lá uma caixinha de fósforo vazia, né, e observar isso, você vai ver que tem 6 retângulozinhos que formam, que dão origem a essa caixinha. Isso acontece com esse outro exemplo aqui também. Nós temos um triângulo aqui e outro triângulo lá na pontinha. Então são 2 triângulos. E ele é contornado ali por 3 retângulos. Então são tudo figuras planas, não é verdade? Tanto o triângulo quanto o retângulo, tá bom? Então, isso é uma característica bem importante. Agora, observe essa outra característica que a gente tem em relação à lata de milho e aquela bolinha que está ali na imagem, tá? Na lata de milho, nós temos ali 2 círculos, né, que elas são chamadas ali da sua superfície lateral, tá? Que elas formam, são arredondadas, né? No caso, a superfície lateral é arredondada e ela é formada por 2 círculos ali nas suas bases, tá? E esse que nós chamamos ali o lado, né, que fecha essa latinha toda ela ali, é uma superfície arredondada. Ela não é formada somente, igual quando nós vimos ali na caixinha, somente por figuras planas, tá? Aí nós temos a bola, tá? A bola por si só, ela não tem nenhuma figura plana, não é verdade? Ela é toda arredondada, né? A lata só é arredondada ao lado, assim, né? Que a gente não consegue dar um nome naquela superfície ali, assim, desse jeito, né? E aqui na bolinha, ela já não, tá vendo só? Que não tem também, não tem o que fazer ali, né? Então não tem nenhum círculo, não tem nenhum triângulo, não tem nada que a gente consiga extrair ali como uma figura plana, tá bom? Beleza? Então, ó, pensando nessas características, vamos classificar as formas não planas em 2 grupinhos, que são chamados de poliedros e não poliedros, tá? Os poliedros, eles são figuras aí eles são objetos na 3ª dimensão, tá bom? Como caixas, né? Todos esses objetos que a gente consegue acabar tocando e tal ali, né? Então ele vai estar nessa 3ª dimensão. Lembra lá do cubo? O cubo é um exemplo bem tradicional. O cubo tradicionalzinho lá de 6 ladinhos, ele tem 6 faces quadrangulares, que são quadradinhos, né? E ele vai sendo completado formando, sim, um poliedro. É um exemplo bem tradicional de poliedro, tá bom? Aí, aqui temos outros exemplos, como a pirâmide, essa pirâmide aqui, né? Que ela é formada ali, ó, por triângulos e tem a base dela, tá? Temos essa outra figura aqui, que as bases, ó, nesse caso, é um pentágono, né? Tem 2 pentágonos e tem 5 retângulos nas suas laterais. Então, perceba que é formado somente por figuras planas, tá? E essas figuras que a gente tem aqui, elas são polígonos. Veja só essa relação, poliedros, tá? E lembra lá que os poliedros são formados por polígonos. Agora aqui nesse caso, os não poliedros, veja bem, eu tenho ali, por exemplo, né, o cone. Ele tem uma base, que a base dele é um círculo, tá? E ele tem a sua superfície lateral, que ela é arredondada. Então ela já não se caracteriza um poliedro. Tá? E isso acontece com as outras também. O cilindro também, né? A gente tem ali a sua superfície lateral, tá? A gente tem aqui também a esfera, que a gente chama, né? Que ela lembra muito lá, né? Se assemelha muito com a bola ali, tá bom? E essas outras figuras que elas são mais arredondadas, elas não são chamadas aí de poliedros. Então a gente chama de não poliedros, tá bom? Elas também podem receber o nome de corpos redondos, tá bom? Alguns livros acabam colocando assim, como corpos redondos, tá joia? E bora lá praticar mais um pouquinho? Então aqui, ó, observe os elementos descritos nas fichas. Então tá aqui, ó, lata do extrato de tomate, superfície do tampo de uma mesa, garrafa de água, folha de papel, tubo de cola de bastão, dado e também a tela de um quadro. Depois, né, você analisa essas fichinhas aí e entre esses elementos que foram descritos nas fichas, escreva quais dão a ideia de.
uma figura geométrica plana, uma figura geométrica não plana. Então, essas fichinhas para ajudar foram distribuídas aqui para vocês, tá joia? Então, agora é com vocês. Vou dar aquele tempinho e eu já retorno para fazer a correção.
E aí, pessoal, conseguiram caracterizar em planos e não planos? Vamos lá comigo? Olha só. Então, aqui, eu separei aqui por cor. Olha só, de vermelhinho eu coloquei a figura geométrica plana, né? Então, nós temos a folha de papel, a tela de um quadro, a superfície de tampo de uma mesa, nos remetem aí a essa ideia de uma figura geométrica plana, tá bom? A não plana, o que nós temos? O tubo de cola de bastão, que lembra um cilindro, o dado, que lembra lá o cubo, né? Nós temos também a lata do extrato de tomate, que também lembra um cilindro, e a garrafa de água, que também é um objeto na terceira dimensão. Então, ela não é plana, tá? E você, já acessou a plataforma do Matific? Lá tem vários jogos bem divertidos esperando por você, todos relacionados com os conteúdos que você está aprendendo. Como que você acessa? Por esse endereço, www.matific.com.br, e utilize o seu @escola que vai dar tudo certo. Então, não vamos perder tempo. Vamos jogar um pouquinho? Olha só, pessoal, mais um joguinho do Matific. E olha a perguntinha ali. Qual das seguintes formas são planas? Então, vamos observar, tá? Tem alguns objetos que estão na terceira dimensão, outros não. Então, ó, esse aqui é plano, esse também e esse aqui também. Já esses dois não, né? Eles remetem ali outro objeto, tá? Que não é plano. Então, veja bem, quando aparece o bichinho ali, é porque deu tudo certo, tá? Olha lá, seguiu, né? Qual das seguintes formas são planas? Vamos tentar analisar novamente aqui qual delas que são planas, tá? Então, se a gente observar esse, né, o cone, o cilindro, esses outros objetos, eles não são planos, né? Esse daqui é o único plano nesse momento. Então, olha só, e nisso ele vai continuando aqui pra gente, ó. Ah, mas se eu coloquei errado, olha lá, qual das seguintes formas são planas? Vai que você, né, foi lá e marcou, foi. Então, ele não segue, tá? Ele dá uma chacoalhadinha, opa, se esperta aí que tem algo errado, tá? E qual das seguintes formas são planas? Agora tem mais pra gente analisar, então essa primeira aqui não é plana, tá? A segunda é, né? É uma figura aí que a gente consegue desenhar facilmente aí no caderno, né? Essa daqui também, ó, aqui a gente tem um cubo, né? Lembra um cubo aí, então também não é plano. Aqui aqui é plano e esse aqui não, ó. Prontinho, tá? Beleza? Olha só. Então aqui tem mais um para fechar, tá vendo só que aqui embaixo ele mostra, ó, 4 de 4. Vou deixar para vocês se aventurarem um pouquinho, tá bom? Entra lá no jogo e se divirta, até daqui um pouco. E aí, pessoal, gostaram do jogo? Viu só? O que a gente estudou na aula, nós fomos lá e aplicamos no jogo, beleza? Então veja aqui comigo. O que nós vimos? Diferenciamos figuras planas e não planas, foi o objetivo aí desse estudo, né? E também observamos algumas características entre a plana e não plana. Também estudamos o que é um poliedro e um não poliedro e classificamos isso, não é verdade? Então tá bom. Então aquele abraço apertadão da prof, ó, até mais.